Você sabe qual é a maneira mais fácil de um passageiro conhecer mais de um destino em uma viagem? Meu nome é William Zolini, eu sou fundador do blog Erinsp e se você está aqui é porque assim como eu, você acredita que pode se desenvolver ou então começar uma carreira do absoluto zero em uma companhia aérea, em uma agência de viagens ou em qualquer empresa que trabalhe diretamente com a indústria de viagens aéreas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva nesse canal agora, porque semanalmente eu produzo vídeos, artigos, podcasts e também posts no Instagram que vão fazer total diferença na sua carreira. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Surface. E o que é o Surface? É quando o passageiro ele sai da sua origem e vai de avião até o seu destino. Chegando no primeiro destino, ele aluga um carro, ele pega um trem, ele faz um cruzeiro, ele vai a pé, ele vai do jeito que ele quiser para um outro destino, um segundo destino, que aí é onde ele pega um avião e volta para sua origem. Esse tipo de viagem é chamada de Open Jaw, é a mandíbula do jacaré aqui, que eu já falei sobre esse Open Jaw nesse vídeo que eu vou deixar aqui acima. Vai lá, existem vários outros tipos de viagem que vai te ajudar muito na sua carreira, vai lá e se aprofunda. Mas antes de ir lá, vamos acabar o nosso raciocínio aqui sobre o Surface. Então, esse é o intuito do Surface, fazer que o passageiro conheça mais destinos nessa viagem. Já que ele já está se deslocando, por que não conhecer as cidades, os países ali próximos da viagem que ele já está fazendo? E ao invés dele ter que conhecer todos esses lugares e ter que voltar para onde ele começou a viagem, por que não, se tem algum aeroporto nesse outro país ou nessa cidade, por que não ele já não voltar? Ele economiza tempo e ele aproveitou toda essa jornada, toda essa viagem aqui. Isso é muito comum. Eu, nas minhas viagens particulares, eu normalmente costumo utilizar, eu procuro inclusive utilizar, porque é uma maneira, como o passageiro já está se deslocando uma longa distância para ir visitar alguma cidade, algum país, por que não ele já não explorar ali aquela região e acaba voltando para economizar tempo, ele volta do outro destino e acaba economizando. Uma coisa que deve estar passando na sua cabeça é, mas William, fica mais barato, é mais econômico? E a resposta é depende. Alguns destinos vão ficar mais barato, porque, por exemplo, o destino A que ele foi é mais caro do que o destino B, por exemplo. Acontece muito, mas também existem outros destinos que são mais caros. Talvez essa perna que nós chamamos, né? Essa perna da volta seja um pouco mais cara, mas normalmente compensa o tempo do passageiro não precisar voltar. Então, às vezes compensa a comodidade e compensa sim verificar para você que é profissional dessa área, sempre está analisando os possíveis Surface, porque não necessariamente, às vezes, o passageiro está ciente, ele está presente dessa possibilidade. Então é sempre bom falar para o passageiro, olha só, você está indo para esse país, mas olha, tem um país vizinho aqui que é muito interessante, você pode pegar um trem que vai ser uma viagem, e o passageiro ele não está presente, às vezes vai ficar o mesmo preço, às vezes mais barato, ele vai ficar muito feliz pela oportunidade que ele vai ter de conhecer um outro destino. Então, assim, é muito importante informar o passageiro, você como um profissional dessa área ou o passageiro que está assistindo aqui, para ficar presente para essa possibilidade, que às vezes sai até mais barata essa viagem, de ao invés de ter que voltar, já volta de outro destino, e essa transferência ela é chamada de Surface. E o Surface ele é muito importante, a gente acho que já deu para entender que ele é muito importante, mas existe também os Surfaces perigosos. E seja por motivos geográficos, às vezes geograficamente é impossível do passageiro fazer aquilo, por exemplo, por a pé, ou por ônibus, ou por de carro. Então, às vezes o passageiro ele não está ciente disso, ele não pode geograficamente fazer esse Surface. É muito importante deixar o passageiro ciente disso. É muito importante deixar sobre conflitos internos e guerras. Isso, infelizmente, a gente sabe que alguns países, vários países têm esse tipo de problema de guerra, problema de conflitos. Então é muito importante. Eu deixei separado aqui 3 dos mais perigosos Surfaces no mundo, que é a fronteira do Afeganistão com o Paquistão,
Isso assim, é uma zona ali bem quente, então não acho uma boa ideia fazer esse tipo de surface via carro, não é uma boa ideia. Sair da Índia para ir para Tailândia via Mianmar, infelizmente também não é uma boa ideia. Existem conflitos, existe uma série de problemas ali. E aqui, um exemplo na nossa América do Sul é fazer o surface terrestre, claro, saindo do Panamá ou do Panamá para a Colômbia. Muito perigoso, existem conflitos internos, existem também milícias da Colômbia ali, mata fechada, então não é uma boa ideia. Do mesmo jeito que pode ser muito bom para os passageiros, em outros casos ele pode se tornar um pesadelo se ele não for bem organizado e bem estruturado, bem planejado. Esse surface ele pode se tornar um pesadelo perigoso para o passageiro. Então, se um passageiro pedir aí um surface meio perigoso, ou é melhor analisar como é que anda ali as fronteiras, como é que anda os conflitos e até geograficamente se é possível ou não. Mas quanto aos outros, use e abuse do surface porque é muito bom, é fantástico esse surface para conhecer mais países, mais destinos, mais cidades que o passageiro queira. Por exemplo, tem passageiro que vai para, por exemplo, Estados Unidos, vai para Nova York e depois ele vai conhecendo todos os Estados Unidos e volta de Los Angeles, de Santiago e depois vai para o Peru e depois volta do Chile. É muito comum e mesmo até cidades aqui no Brasil. Eu mesmo já fiz, fui para Natal e voltei de Fortaleza. Muito bom. Então, assim, economiza tempo, economiza e você conhece e aproveita. O passageiro ele aproveita toda a jornada. Eu já escrevi um artigo sobre Surface completo. Lá tem a lista dos Surface perigosos, tem a lista dos surfaces mais utilizados no mundo. Então vai lá, se aprofunda nesse artigo que eu escrevi com tanto carinho dessa indústria que eu tanto amo. Nos vemos então semana que vem no próximo vídeo. Um abraço!